Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou um pouquinho sumida aqui no canal, mas hoje eu vim aqui para poder estar falando sobre um assunto que é muito importante, principalmente nesse momento que estamos enfrentando, né? Essa pandemia. Bom, primeiramente eu quero falar sobre os 30 anos do ECA sem edição. Por que sem edição? Porque eu vou fazer esse vídeo e o que eu falar vai estar falado, independente das pessoas, né, concordarem ou não, mas é a minha opinião, deixando bem claro, tá? Então, assim, como a gente está no mês de julho, no dia 13 desse mês, 13 de julho, foi comemorado, né, foi homenageado os 30 anos do ECA. Tatiana, o que é o ECA? O ECA significa o Estatuto da Criança e do Adolescente. É esse livrinho aqui, ó, que eu tô sempre aqui na minha aula. Como vocês podem ver, esse ambiente é onde eu dou minha aula de reforço em casa, né, com todos os cuidados possíveis. Mas por que eu vim falar sobre o ECA hoje? Principalmente, né, para poder homenagear os 30 anos do ECA, que muitas pessoas têm preguiça de ler. Então, quando as pessoas assistem a um vídeo ou uma reportagem na televisão, elas prestam mais atenção. Então, o que é o ECA? O ECA é o direito que toda criança tem, tá? Para quem não sabe, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem as leis, né, que são voltadas para a criança e o adolescente. Bom, a criança, gente, ela nomeada como criança até os seus 11 anos e 11 meses de idade. Dos seus 12 anos aos 21 anos, né, dos seus 12 anos aos 18 anos é a adolescência, tá? E a partir dos 18 é a fase adulta. Então, assim, eu vim falar nada mais, nada menos que a educação, tá? O direito da criança em relação à educação, porque é um ponto muito importante, né, nesse momento que a gente precisa estar discutindo, estar falando, apesar de algumas escolas terem voltado e outras não, né? As que voltaram foram as escolas privadas. Pelo menos aqui no município onde eu moro, nenhuma escola retornou. Mas eu quero falar para vocês, eu vou até ler aqui para vocês o artigo 53 do direito à criança, do direito da educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A gente, né, tá sofrendo essa pandemia, não tivemos ainda nossas escolas liberadas para estar tendo aula. Muitas dessas crianças estão em casa, sem estudar. Algumas que estão estudando na escola privada, tem pais que estão tirando o filho porque acha que não está valendo a pena, tá pagando uma mensalidade em que a criança vai estar estudando sentada na frente do computador. Então, para eles, a criança não está aprendendo, né? Realmente é muito diferente da criança estar numa sala de aula, quando você tem um professor que estudou, né, se formou para aquilo ali e tem a sua prática de ensinar, né? Muitos pais não têm prática. Então, esses que não têm prática estão tendo muita dificuldade. Então, eu vou, assim, indicar a minha página, caso vocês tenham interesse em estar trabalhando com o seu filho em casa de uma forma lúdica, diferente,
né, para que seu filho possa aprender, não perca, praticamente ele já está perdendo um ano, né? Mas para você também dar esse suporte ao seu filho, porque se você não pensar no futuro do seu filho, não vai ser eu, não vai ser mais ninguém que vai pensar além de você. Então, o seu filho, né, é a sua base, você precisa estar ajudando, mesmo que você não tenha prática, não tenha conhecimento, mas se você buscar, você consegue. Então, assim, 2, direito de ser respeitado por seus educadores, tá? Eu vou pontuar esse lado porque, né, tem escolas que já voltaram a estudar, então, independente do aluno estar assistindo a aula, né, audiovisual ou não, ele tem o direito de ser respeitado pelo seu professor, tá bom, gente? Tem direito, como ele também tem o dever de respeitar o seu professor, que para um tempo do seu dia, né, para poder estar preparando uma aula, que eu garanto para você, né, pai, avô, tio, o responsável dessa criança, que esse professor não está jogando aula de qualquer jeito, tá? Não está sendo fácil, não está sendo muito difícil, porque está sendo mais cobrado ainda, tá bom, gente? Então, vamos valorizar esses profissionais que estão dedicando a sua vida, né? Uma parte da sua vida para ensinar o seu filho, tá? Então, vamos respeitar os professores, tá bom? Vocês, pais, e vocês, alunos. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Gente, por que eu tô lendo isso aqui? Independente da gente estar em pandemia ou não, isso aqui é um direito da criança. Então, quando as aulas voltarem, vocês já sabem que é direito de contestar o critério avaliativo, tá bom? Isso é uma dica, né? Uma dica não, é isso aqui está registrado no livro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Vou ler aqui o 5º, vou pular o 4º, 5º. Acesso à escola pública gratuita próxima da sua residência. Então, você que ainda não tem essa noção de distância, né? Sim. Então, o seu filho, ele tem direito a estudar na escola o mais próximo possível da sua residência, tá? Se não tiver vaga, você pode procurar a Secretaria de Educação do município, tá bom, gente? Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Ou seja, se o seu filho está com desenvolvimento, né, lento, está apresentando dificuldades na escola, é o seu direito saber. Então, a escola tem e deve te informar, tá bom, gente? Então, assim, eu quis falar um pouquinho dessa parte aqui, do ECA, do artigo 53, porque tem muita gente que não tem conhecimento, né? Tem muita gente que não lê, não sabe, não conhece os seus direitos, né? Apesar de também ter que saber os seus deveres, mas muitos não sabem os seus direitos. E como a gente está em um período, né, um mês do aniversário do ECA, que está completando 30 anos, essa fase, gente, da pandemia é a fase mais sensível, é o momento mais sensível. Por quê? Porque muitas crianças estão em casa. Muitas crianças que sofrem maus tratos, muitas crianças sofrem abuso, né? Tanto abuso sexual
como abuso doméstico, né, de trabalho. Então, a gente tem que ficar atento aos barulhos, né, que a gente possa estar ouvindo na casa dos nossos vizinhos. O conselho tutelar, ele não para nem um minuto. E eu te garanto, né, nem sei se eu posso falar, eu te garanto, mas esse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que muitas crianças estão em casa, você pode ter certeza que tem muitas crianças sofrendo, tá? Tem muitas crianças sofrendo e é isso. Então, o ECA, ele existe, ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem seus direitos, a criança tem os seus deveres e a criança é o nosso futuro, né? É o futuro do nosso país, tá? Então, assim, fiquem atentos a tudo, porque tem muitas crianças que sofrem, mas elas sofrem caladas, elas não falam. E às vezes não é nem de uma pessoa estranha, às vezes ela sofre por uma situação dentro do seu ambiente familiar mesmo. Então a gente tem que ficar atento mesmo, perceber os sinais, tá? Porque esse momento que a gente está sem a escola, né? Sem a válvula de escape, vou botar assim, porque muitas crianças, quando estão na escola, elas têm a oportunidade de estar, né, desabafando com alguém que elas têm que elas se sentem seguras para falar alguma coisa. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essa é a minha opinião, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bom de estar conversando, de estar falando. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, comentário, seja lá o que for, vocês podem deixar aí na descrição, tá? Eu vou deixar o link da minha página, onde eu desenvolvo o meu projeto alfabetização, que eu até fiz uma camisa para ficar uma coisa assim, socialzinha, né? Mais organizada. E eu tô dando aula de reforço em casa. Tô dando aula de reforço para minha sobrinha. Ela foi o meu ponto de partida, a Cauane, porque ela, nesse ano de 2020, ela estaria fazendo o primeiro ano do ensino fundamental 1, mas ela está sem estudar. Então eu vi como uma oportunidade, além de eu estar me aperfeiçoando, que eu sou formada em pedagogia, já tenho experiência na área há 10 anos, já trabalhei como professora de 1º ao 5º ano, já trabalhei como orientadora, já trabalhei como supervisora, já trabalhei como dirigente, já trabalhei como diretora de escola privada. Então eu tenho uma bagagem assim, boa, né, que dá para ajudar no desenvolvimento da criança. Então, quem quiser e quem puder entrar na minha página, curte lá, se inscreve lá na minha página para você estar acompanhando as sugestões de atividades que eu faço aqui com ela, nesse espaço. E você pode estar fazendo com o seu filho ou com o seu sobrinho. Eu sempre falo que a educação não é responsabilidade só da família, do pai e da mãe. Eu acho que a educação é responsabilidade de todas as pessoas que estão ao redor daquela criança. Então, você, pai, tio, avô, madrinha, o que for, vizinho, que puder estar ajudando essa criança nesse momento que está precisando, sim, de um estudo, né? Apesar da gente estar em isolamento social, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa ajudar essa criança, porque ela é o futuro do nosso país. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Curte, se você gostou, se você não gostou também, tá? Eu sou super aberta para críticas. E é isso, tá? Um abraço, fiquem com Deus e boa sorte para todos nós que
esse momento acabe logo e a gente possa voltar a se abraçar, a se encontrar, né, a rever nossa família, nossos amigos, nossos alunos, né, vocês aí que são professores que estão ou vão assistir esse vídeo. Tá bom, gente? Um abraço, tchau.